Boa tarde, meus queridos. Deixa eu tentar responder uma pergunta que foi feita por uma amiga, baseada no seguinte: se a libido é tão importante na saúde do ser humano, em especial na da mulher, para hormônios, para o emocional, para absolutamente tudo, por que que nós não somos ensinados, né, sobre isso? Assim como se ensina sobre a necessidade de fazer atividade física, sobre a necessidade de beber água em certa quantidade, enfim. Bom, aí a gente tem que entender o seguinte: o consenso diz que é pecado falar de sexualidade, né? O consenso diz que sexualidade é um assunto proibido. Libido tem a ver com sexualidade, não com ato sexual, mas com sexualidade. Então, uma coisa está atrelada à outra. Consequentemente, mas de onde vem esse consenso? A gente precisa, às vezes, fazer um esforço de tentar entender assim, como é que surgiram, como é que a manada vai numa determinada direção, por que que ela está indo, né? Quem foi o primeiro que começou com isso? Bom, a gente teria que voltar lá atrás, sabe, muito antes do casamento judaico ter sido instituído para definir heranças, posses de terras. A gente teria que voltar naquele ponto lá atrás em que a mulher era basicamente uma mercadoria indesejável, que as famílias tinham, inclusive a família da mulher tinha que pagar um dote, um valor para a família do homem, para poder se livrar, né? A mulher, a partir do momento que menstruasse, 11, 12, 13 anos, ela tinha que casar, ela tinha que ter um outro homem que fosse, né, um homem que fosse responsável por ela, porque ela não era capaz, sabe, era um bichinho só para reprodução. Nós teríamos que voltar lá nisso, para entender como as relações humanas evoluíram a ponto de, ainda hoje, em 2023, nós podermos falarmos assim de quase todos os assuntos, mas sobre sexualidade ainda ser tabu, ter preconceito, ter dogmas religiosos envolvidos. Biologia estuda o acasalamento de todos os animais, as danças de acasalamento, os rituais de acasalamento, a reprodução em si. Mas para o ser humano isso ainda é dogmático, isso ainda é um problema para ser estudado de verdade, para ser catalogado de verdade, isso se tornar doutrina de auxílio, sabe? Doutrina de saúde. Lamentavelmente, o ser humano continua trabalhando a sua sexualidade atrelada ao sexo. Por isso que homens e mulheres ainda hoje acreditam que precisam de um parceiro sexual. Não entendem que precisam de um parceiro para reprodução. Se o intuito for reprodução, você precisa de um parceiro, seja um doador passivo ou ativo, mas você precisa de um parceiro. Mas para a sexualidade não. Você já imaginou se eu dissesse assim para você: olha, você tem que defecar todo dia, mas as mulheres, elas terão que aguardar encontrar o príncipe encantado para elas poderem defecar ou urinar, sabe? Tem que se urinar todos os dias, não pode ficar segurando urina muito e tal, etc. Mas as mulheres, por uma série de histórias bem contadas, elas precisam encontrar o príncipe encantado para elas poderem urinar livremente. É isso, sabe? Nós estamos esquecendo que a biologia trata de uma unidade biológica para a gente falar de tradições que nem sempre
tiver um fundo assim legal, positivo. Eu não estou aqui questionando, eu sempre repito isso, não estou querendo revolucionar nenhuma dogmática não. Gente, mas é raciocinar que para a saúde a gente precisa ter equilíbrio e bom senso. E muitas vezes as nossas crenças criam alguns problemas ao longo dos anos. Então vale a pena pensar assim, por que que ainda hoje não é ensinado que orgasmo, gozo, prazer, felicidade deve ser encontrado em cada momento. Não precisa ser só no mundo vindouro, seja ele como for, seja ele como você acredite, se acredita ou não. Felicidade pode ser aqui. Sabe quando você entra naquele barzinho de beira de estrada, quando você está viajando, cansado, e você pensa assim, nossa, como eu gostaria de tomar um cappuccino, mas lá talvez só tenha aquele cafezinho simples, honesto, justinho, gostoso. Você tem duas escolhas. Ou você fica lamentando não ter o cappuccino e continua na sua estrada amargurado, triste, ou você saboreia naquele momento o café e toma o cappuccino em outro momento. Mas é perceber isso, gente, o que é bom para minha saúde. Ah, o ideal é isso, sim, mas o que eu posso fazer no dia a dia? O que está ao alcance das minhas mãos? O que está dentro que eu possa melhorar? Então trata a sua libido com um pouquinho mais de consciência e equilíbrio. Olhe-se com muita tranquilidade. Melhore seu mundo. Ok? Espero ter respondido, espero ajudar de alguma forma a clarear esses assuntos. Um forte abraço.